para os filhos, o que podemos dizer diante desta santa celebração? O branco rompe o rosto e vemos a mais pura alegria, a salvação que entra no mundo. A mesma salvação que daqui a alguns dias exultantes celebraremos em meio à nossa libertação dos nossos pecados. Hoje, esta mesma libertação entra. A salvação que vem a nós para nos tocar. Mas, algo vemos, para entendermos a situação de Israel, a situação nas nossas vidas, a situação daquilo que olhamos e observamos em meu Evangelho, não basta olhar somente para esta passagem, mas no todo. Pouco tempo antes, 6 meses antes, o mesmo anjo Gabriel aparece a um sacerdote, Zacarias, diante do seu exercício. Ele, sorteado para fazer aquilo que só se faria uma vez na vida, pela quantidade de sacerdotes, diante da disposição do templo, dos rodízios que se tinha, quando o Senhor era sorteado para oferecer o incenso, sabia que era aquela única vez, não retornaria a fazê-lo. É ele o sorteado. Ele vai, com exultação, diante daquele grande privilégio, faz. Só que ali há a aparição. O arcanjo Gabriel vem a ele para anunciar aquela sua maior alegria. Aquilo de que se lamentava e penava, pois sua esposa era considerada estéril, Isabel, conceberia, daria à luz um filho. Mas Zacarias duvida. Zacarias não crê. E aquilo que é mais abismante, se pede que Acais peça um sinal, se o profeta fala, pede, eis a ordem do Senhor, e Acais nega, Zacarias tem um sinal e um anúncio na sua frente. Mas aquele que deveria levar aos outros a crer, aquele que deveria se aprimorar e conhecer, duvida de algo que era extremamente impossível, porque já se vira várias vezes ao longo da Sagrada Escritura uma estéril conceber, mas ele ainda assim se nega. Não tem mais idade do que Abraão e Sara, mas eles, já sendo de extrema longevidade, Sara com 90 anos concebe. Isabel nem isso tinha, mas ainda assim ele duvida. E por isso, para mostrar aquele que viria, a sua voz se cala, em vista da incredulidade. O tempo passa, ele volta para sua casa, sua esposa concebe, 6 meses se passam. E eis que o mesmo anjo retorna a aparecer, só que na dimensão oposta. Aparece a uma virgem, na Galileia, não no centro, em Jerusalém, em ao templo, mas num lugar desprezado, num lugar onde colocava como o resto, num povoado que tinha muitos poucos habitantes, quase ninguém. Ali está aquela que é escolhida pelo Senhor. Alguns comentários dizem que o anjo chega no olhar de, bom,
Se um sacerdote duvidou, que dirá esta que nem letrada é? Outros comentam de modo contrário. Chega já espantado de alegria diante da beleza. E creio o segundo comentário ser mais evidente, pois os anjos conseguem ver-nos como somos. E quem poderia mais resplandecer de pureza, alegria e unidade com Deus do que aquela que o Senhor formou, unindo todas as graças, a Virgem Santíssima? Ali aparece um anjo e anuncia com exultação aquele que é o nome daquela que é conhecida do céu como a sua rainha. Ave, Kekaitomene. Exulta, alegra, ó cheia de graça, aquela em quem nenhuma graça falta e que tem quase um transbordar da graça e da bondade de Deus. O Senhor está contigo. Está com ela porque ela se abriu inteiramente ao Senhor. Ela se espanta, não porque duvidasse, mas que pela sua grandiosa humildade sabia ser pequena. Se colocava como aquilo que se mostra como seu grande esplendor. Eu sou a serva do Senhor. E aí vem o grandioso anúncio: conceberás e darás à luz um filho. O filho que é obra de Deus. E aqui, ainda que não seja a resposta, já é uma resposta antecipada. Se Zacarias duvida, se esquiva, coloca impossibilidades, ela já apresenta a possibilidade da mudança completa dos seus planos. Como se considerar isso se não conheço o varão? Sou prometida em casamento, mas ainda não coabito. E além disso, fizeram um voto, o voto de virgindade. Como posso conceder se o Senhor me instruíra a ser inteiramente dele e não ter a unidade com o homem? O que Deus quer de mim? Pois aquilo que Ele disser, assim o farei. Já dá o seu sim de modo antecipado, se curva à vontade de Deus. E o anjo, ao responder, é como que ele dissesse: calma, seus planos não serão alterados, porque aquele que vem é Deus mesmo, Deus de Deus, luz da luz, que se fará carne em seu ventre, para salvar o seu povo. Porque não mais as oferendas de bodes e carneiros se ofertaram, mas sim, agora aquele que é o Cordeiro de Deus vem para, derramando o seu sangue, salvar todo o povo de Israel, para ofertar a salvação a todo o mundo. E eis a grande exultação, a confirmação daquilo que já havia dito e que agora reafirma: eu sou a serva do Senhor. Bastaria dizer isso para saber tudo aquilo que depois ela reafirma: eu sou a serva na qual se curva a palavra. Eu sou a serva na qual se coloca para fazer a vontade dele. Eu sou aquela que se abre para estar com Deus. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Eu creio.
Deus, que tudo criou, tudo pode. Vês que ela não é incrédula como Zacarias, que duvida daquilo que já acontecera. Tenha mais pura e plena fé, pois aquilo que jamais ocorrera antes e depois de modo algum voltaria a acontecer, ela, sabendo que Deus tudo podia, se curva e se abre. Deus esperava o seu sim e tem ainda mais. Tem a total e plena abertura daquela que preparou para ser sua. Eis aquilo que hoje celebramos. A Virgem que se abre para nos ensinar a abrir-nos. O Senhor que a nós vem para nos salvar, nos redimir. Eis a grande alegria, a nossa salvação que chega. Hoje é motivo de grande exultação. Em minha quaresma, aonde nos preparamos para a grandiosa solenidade da salvação, parar e exultar de alegria pela salvação que entra e ter a mais bela de todas as lições, o ouvir e deixar que em nós se cumpra a vontade do Senhor. Eis a lição que a nossa mãe nos ensina, que hoje, como ela, diante de todo o caminho já percorrido, ainda que com tropeços e faltas, paremos e nos empenhemos ainda mais a corresponder e deixar que em nós se faça a palavra do Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,